Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa, como você sabe, essa parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje a nossa conhecida UNA da Produção, Construção e Agroindústria. Meu nome é Gilson Reinaldo, agradeço a você, telespectadora, que semanalmente nos dá a honra de nos receber em seus lares. Bom, gente, antes de apresentar o presente desta semana, eu quero dizer que semana passada, quando nós conversamos aqui com a coordenadora do curso de Medicina, a professora Maria Zélia Baldessar, professora mestra, nós perguntamos o seguinte: quando o coração bombeia o sangue, não é, 90 ml de sangue são bombeados, quantos quilômetros eles percorrem em nosso corpo dentro de 1 minuto? Percorrem, sabe quanto? Se você ligou para cá, acertou, parabéns, ganhou os brindes de Ciência e Pesquisa e da Papelaria Marielle. 96 mil quilômetros. 96 mil, é muito percurso, né, gente? Mas, bom, hoje tem a pergunta da semana, que tem tudo a ver com o nosso entrevistado. Bom, gente, e aí, por falar em entrevistada, nós sabemos que aqui no Ciência e Pesquisa vem as pessoas que mudam o cenário social. As pessoas que se dedicam às vezes uma vida para mudar a sociedade, para melhorar a sociedade, para melhorar as condições éticas, sociais, políticas, morais. E aí nós temos hoje uma pessoa que faz exatamente isso. Uma professora, doutoranda, especialista em filosofia clínica, especialista em educação, professora de filosofia, de sociologia da nossa universidade, da Rede Estadual de Professores, professora Marilene Rosa Lapoli. Professora Marilene, é um prazer muito grande tê-la conosco no Ciência e Pesquisa. Boa tarde, professor Gilson. Uma alegria imensa estar aqui para refletir, colocar algumas questões sobre educação. Que bom, professora Marilene, minha amiga pessoal. Fico muito grato por ter aceito o convite, professora. Professora Marilene, uma das questões que me afligem muito como professor, e a nós, professores, você que nos assiste aí, é que os ambientes de aprendizagem, as salas de aula, necessitam, pelo menos isso no meu humilde pensamento, de uma empatia entre professor e aluno para que a construção de conhecimento efetivamente aconteça. Por que a professora, nossa doutora em filosofia, vou dizer assim, pela tua experiência, pela tua prática, permita-me chamá-la assim, professora, como é que tu vês essa necessidade ou não na relação professor-aluno? Então, na história da educação brasileira, nós tivemos sempre a aprendizagem escolar muito limitada à sala de aula. E nesse limite da sala de aula, nós vemos também um professor que limitava o seu plano de ensino a algumas ações pedagógicas atreladas a procedimentos mecânicos até. Exato. Atualmente, nós já vemos uma flexibilidade maior no processo de aprendizagem e até se fala em ambientes diferenciados da sala de aula. E nesses ambientes diferenciados da sala de aula, ou seja, um professor trabalhar além da sala de aula, esse professor vai criar estratégias para fazer diferente. Ele só vai criar estratégias se ele tiver essa paixão pela educação. Ah, pois é. Isso é um dado importante, né, professora? Um carisma importante, né? Então, nem todos têm perfil para ser professor. Nem todos têm perfil para ser médico, que foi o tema da semana passada, né? Claro. Então, para ser professor, tem que gostar de gente. E de gente que quer aprender, de gente que tem dificuldade de aprender muitas vezes. Pois e aí o professor tem que ter essa habilidade de criar estratégias para permitir que seus alunos aprendam. Espetacular, professora. A professora Terezinha Rios, ela nos diz que todo professor competente, ele tem que possuir 4 dimensões de competência que ela chama, que são as dimensões ética, estética, técnica e política. Como é que a professora vê essas dimensões como necessidades para o professor tê-las para ser um bom professor? Então, outro salto qualitativo desse século XXI, que já era o final do século XX, já vínhamos discutindo essa questão na educação, essa competência, principalmente a estética, que é a sensibilidade do professor. Então, a competência técnica já é algo bastante difícil de ter, que é conhecer a área que pretende atuar. Exatamente. Né? Agora, saltar para a competência ética, que seriam os valores, as virtudes, o comprometimento, né? Para o âmbito político, que seria contextualizar aquilo que ele trabalha em sala de aula, a vida dos alunos, de suas famílias, né?
E a competência estética é essa sensibilidade de acolhida. Quem é esse meu aluno? Quem são as famílias desses nossos alunos? E aí o professor precisa desenvolver essa qualidade de vida, que é bastante difícil dentro de um contexto tão atribulado que a gente vive. E é complexo, né, professor? Tem que ter muita paixão, né? E a outra competência que ela chama de política é aquela em que você precisa conviver com os diferentes. Essa questão da diversidade que vem hoje na nossa proposta curricular de Santa Catarina. Isso mesmo. A diversidade que é acolher todos das diversas categorias, das diversas culturas. Diversas tendências, né, Tendências e respeitar cada um na sua singularidade, na sua individualidade, né? Isso é espetacular, né, professora? Agora, como é que você vê, professora, nesse mundo tão dinâmico, tão veloz, as mudanças tão velozes, né? Os jovens hoje da geração Y, hoje teclando e sem muita paciência para refletir. Como é que a professora vê a educação nesse contexto realmente, de certa forma, confuso, mas um contexto atual? Ainda há um distanciamento, principalmente nos professores, né, em geral, com idade acima de 40 anos, para os jovens, né, que vão até os 20. Então, esse grupo que vão até no primeiro, segundo ano da universidade, o professor vai ter que dar uma acelerada e se ele não consegue acompanhar o processo, ele tem que compreender, orientar, porque o jovem também tem dificuldade de filtrar, né, dentro do uso das tecnologias. Claro. E mesmo que o professor não seja tão acelerado quanto eles no uso da tecnologia, ele precisa conhecer. E no momento que ele conhece, que aí nós estamos aqui no programa de pesquisa, né, e falando da pesquisa em ciência da educação, aí o professor vai ter que ter essa competência, né, de orientar os alunos a utilizarem a tecnologia de uma forma correta, de uma forma mais ética, mais adequada. As novas tecnologias digitais de informação e comunicação, que são, né, professora? Excelentes, sabendo utilizar, né? Então, por falar nisso, eu quero começar o segundo bloco, professora, e aí vem a nossa tese, que o tempo é nosso algoz, quando a conversa é tão agradável. Eu quero conversar perguntando para você, professora Marilene, como é que está a preparação dos professores para enfrentarem esse mundo tão diverso, esse mundo tão moderno, tão veloz, tão dinâmico e com pessoas que não refletem muito, mas que são muito ágeis. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Estamos conversando, gente, com uma honra indescritível com a professora Marilene da Rosa Lapoli, professora de filosofia, de sociologia, professora da rede estadual, professora da nossa universidade há algumas décadas, né? E vocês seguramente a conhecem porque já devem ter tido a experiência com ela como suas professoras, seus professores, ok? Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas a esta brilhante professora no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Sérgio.